Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente traz um novo quadro aqui para o nosso canal, o Econatura Ensina. Nele a gente vai abordar um tema e trazer os principais tópicos sobre esse tema. Ao longo desse vídeo a gente vai dar uma aula sobre esse tema e falar um pouco sobre ele. Então, hoje, para começar, eu escolhi falar com vocês sobre o sistema Terra, um assunto fundamental para quando a gente quer falar sobre meio ambiente. Mas antes de falar disso, se você não sabe, a gente tem lá no Padrim a nossa campanha de financiamento coletivo, onde você pode apoiar o Econature. Dessa forma, você favorece a gente a crescer e trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Além disso, a gente também tem uma página lá no Hotmart, onde você pode adquirir mini cursos, conjunto de cartilhas, entre outros produtos que o Econature produz. Para ter acesso a tudo isso, basta acessar os links aqui da descrição. O link do Padrim e o link do nosso site, onde você pode conferir todos os produtos que a gente tem lá no Hotmart. Então, bora falar aí sobre o sistema Terra. Bem, pessoal, para a gente começar, quando a gente pensa no planeta Terra, a gente tem essa visão bonitinha de um planeta cheio de continentes, um planeta azul, com bastante água, uma coisa muito linda, né? Mas a gente não sabe que atrás disso tudo existe uma grande complexidade. Essa complexidade, ela acaba formando o que a gente acaba chamando de sistema Terra. Esse sistema Terra ele é composto por vários elementos, e é desses elementos que eu vou conversar hoje com vocês, e que é muito fundamental a gente entender esses elementos para entender como que funciona toda a dinâmica relacionada ao meio ambiente. Então, para começar, vamos entender como que surgiu a Terra, né? A gente pode falar que a Terra vem lá daquele grande evento chamado Big Bang, que não é a série. Então, lá nesse evento, a gente teve uma grande explosão. Essa explosão liberou várias partículas no nosso sistema solar, e essas partículas começaram a se unir. E a partir dessa união começaram a se formar os planetas como a gente conhece hoje. E aí a gente tem que lembrar que existem vários planetas, a Terra é só um deles. Pensando nessas partículas dispersas, o que aconteceu com elas? O efeito gravitacional acabou fazendo que elas fossem se unindo. E essa união se deu em função da densidade. O que a gente pode falar é que a primeira coisa que aconteceu foi a união das partículas mais densas. Essas partículas mais densas começaram a formar, então, os núcleos dos planetas. Então, aqui a gente tem um núcleo. E depois disso, o que acabou acontecendo é que as partículas menos densas foram se aglomerando ao redor dessas. E é isso, formaram diferentes camadas até a superfície desses planetas, e foi assim que se formou, então, tanto a Terra quanto outros planetas que a gente está considerando aí dentro do sistema solar. Quando a gente pega a estrutura da Terra, ela é mais ou menos assim, o núcleo interno, como eu falei, onde foi o primeiro início, né, onde aqui começou a se aglutinar todas essas partículas que estavam dispersas, depois o núcleo externo, o manto inferior, o manto superior e a crosta. Tudo isso forma a parte interior do nosso planeta, sendo que cada uma dessas estruturas vai ter uma composição, uma característica diferente, um estado diferente do que faz parte deles, né? Se a gente pegar, por exemplo, esses dois aqui, o núcleo interno e o núcleo externo, o que a gente vai ver? Que no núcleo interno, a maior porção de elementos eram de ferro. E depois disso, a gente tem também oxigênio e silício.
Aqui já no núcleo externo, o que a gente vê? Maior porção é de oxigênio depois de silício. Dentro disso, o que a gente percebe é que aqui o ferro ele se caracteriza por ser mais denso, é um elemento mais denso. Por isso, um grande acúmulo no núcleo interno. Ele é um elemento que está mais denso, portanto ele foi primeiro se aglutinando aqui e depois ele foi modificando em sentido ao exterior dessas camadas. E aí, com isso, as composições, como eu disse, elas vão mudando em função de cada camada e da disponibilidade de cada elemento. Se você gosta de literatura, eu sugiro aqui uma leitura bem legal, que é esse livro aqui, Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. Ele é um livro muito interessante, onde se fala aí de um professor que ele acabou achando um mapa para conseguir fazer uma viagem até o centro da Terra. E nesse mapa, ele acaba convidando um sobrinho dele para fazer esse trajeto com ele, e o que acaba acontecendo é que eles vão até o centro da Terra e o livro inteiro narra esse processo. E nesse processo é muito legal que aí eles vão mostrando e debatendo cada uma dessas estruturas aqui. Principalmente essa e essa. E é muito legal os relatos, né? Para quem gosta aí de geologia, é um papo muito interessante e compensa muito para vocês conferirem. Então fica aí a recomendação desse livro para imaginar e entender melhor como é isso, né? Como essa estrutura é. Agora falando aqui sobre um pouco mais dessas estruturas, a gente tem que a crosta é uma camada que vai de 0 a 35 km de profundidade. A crosta a gente pode entender ela como a superfície, porque é onde a gente está pisando, né? Depois disso, a gente vai ter um manto superior de 35 a 60 km, o manto inferior, que aí a gente já observa que é uma extensão maior do que os demais. O núcleo externo, também uma extensão muito maior de 5.100 km. E o núcleo interno, que vai até aí 6.378 km. Aí é interessante a gente pensar numa relação que existe de temperatura, pressão e, vou colocar aqui, PR, profundidade. Quando a gente aumenta a profundidade, existe uma tendência de aumento de temperatura e aumento de pressão. Com isso, o que acontece? A gente tem aqui um núcleo que ele atinge aí 5.000 graus Celsius. E muita gente acha que esse núcleo ele é o quê? Líquido. Mas não, ele não é líquido. Muito pelo contrário, ele é um núcleo sólido. Então existe essa visão de a temperatura ser maior, com isso ele ser um elemento, uma estrutura sólida, né? Mas não tem esse nexo. E a gente tem essa relação aqui existente entre eles, que é muito interessante pensar também como a mudança dessas estruturas tem relação a essas duas características: temperatura e pressão. Então, entendido como é a estrutura interna da Terra, a gente pode começar a falar dos subsistemas que existem na Terra. Então, como eu disse, existe um grande sistema maior, que é o sistema Terra, muito complexo, e dentro desse sistema a gente tem subsistemas. Esses subsistemas, eles são classificados em litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um aqui com vocês, sendo que a gente pode também chamar ele de sistema litosfera, sistema hidrosfera, sistema atmosfera e sistema biosfera. Mas quando a gente está falando de sistema Terra, a gente fala de subsistemas. Começando pela
Litosfera. A gente pode dizer que ela é a base. É onde a gente está com os nossos pés, é onde a gente está construindo nossas coisas, onde a gente está ocupando, é onde a gente vivencia nossas coisas. A gente pode falar que a litosfera ela é composta aí pela crosta e pelo manto superior. Então, a gente tem aqui a camada que vai de 0 a 35, e se eu não me engano, de 0 a 60 e poucos. Não me recordo agora, pessoal. Mas é essa camada que constitui a litosfera. E nela a gente vai ter o quê? Presença de rochas e presença de solo. E isso aqui eles vão ter o quê? Elementos químicos. Então a gente vai ter, por exemplo, ferro, a gente vai ter aí potássio, magnésio, cálcio, manganês. Tudo isso vai estar disponível nesses elementos aqui. E esses elementos vão se relacionar com outros, como, por exemplo, as plantas. Com isso, eles vão tornar disponível para esses seres vivos aqui esses elementos em diferentes formas. E é claro que aqui a gente tem que lembrar, né? A rocha dá origem ao solo por diferentes processos, como o intemperismo. Então, é interessante a gente pensar que a gente tem aqui a estrutura interna, né? O núcleo interno. Esse núcleo interno vai ter uma constituição X. Daqui para cá a gente vai ter uma constituição Y. Daqui para cá outra, daqui para cá outra. E isso tudo, que está desde aqui do centro, ele vai influenciar no que está aqui na superfície. E na constituição dessas rochas aqui. E essas rochas vão ter características muito importantes quando a gente fala na origem do solo. E esse solo também, né? Ele vai ter elementos e características que vão ser fundamentais, por exemplo, para o uso e ocupação. Então, tudo o que se forma, toda essa característica do que a gente está usando do solo, de onde a gente está pisando, coisas do tipo, tem relação íntima com a estrutura inicial do nosso planeta. Então você vê que apesar de ser toda essa complexidade, a gente tem que tudo que está externo aqui nessa estrutura da superfície tem relação com a base. Isso é muito importante quando a gente vai estudar. Depois da litosfera, a gente vai ter outra aqui, que é a litosfera, que nada mais é... Peraí, eu errei, pessoal. Depois da litosfera, a gente vai ter o que a gente chama de hidrosfera, que nada mais é do que água. Então, a gente vai estar aqui falando de rios, de lagos, de lagoas, de oceanos, de mar. A gente vai estar falando de cascatas, enfim, de vários tipos de coisas, como córrego também, enfim. São vários tipos de corpos hídricos. E nesses corpos hídricos a gente vai ter o quê? A gente vai ter algumas características, como 97% dessa água ela é salgada. E 98% ela é subterrânea, ou seja, ela está abaixo da crosta, da superfície da crosta, né, no nível 0. E esse material fica lá disperso e disponível para ser explorado. Então a gente tem muito costume de pensar na água superficial como a água superficial é muito importante, os oceanos, os rios, os mares, etc, etc. Sim, eles são muito importantes, mas a gente tem que lembrar que tão importante quanto eles é a água subterrânea. Por quê? Porque ela pode, né, ser utilizado para diferentes usos. E é isso que a gente tem que lembrar quando a gente fala de água. Quando a gente fala de água, a gente está falando de usos múltiplos.
Então essa água pode servir para a gente beber, pode servir para a gente limpar alguma coisa, pode servir para a gente usar na indústria, pode servir para a gente dar para um animal, para dar para uma planta, pode servir no nosso esgoto, enfim. É uma infinidade de usos que é muito importante a gente pensar quando fala da estrutura de água. Uma estrutura muito simples, mas fundamental dentro do nosso sistema Terra. Depois disso, a gente tem a atmosfera, que a gente pode pensar como ar, e a gente pode pensar também como aquilo que está acima da nossa cabeça. Se a gente pensar na atmosfera, a gente vai ver que ela é dividida em várias camadas, assim como o interior do nosso planeta. Então aqui a gente vai ter a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Cada uma delas com uma altitude diferente aqui, ó. Como dá para ver, a exosfera muito mais fora e a troposfera muito mais perto. Então vamos falar um pouquinho de cada uma. Começar aqui para a exosfera. Quando a gente fala da exosfera, a gente está falando de uma camada mais externa, onde ela é rarefeita e existe também a presença de satélites. Já depois dela, a gente tem a termosfera. A termosfera se caracteriza por temperaturas mais altas. Essas temperaturas mais altas se dão por quê? Pelo acúmulo de gases. Esses gases se acumulam e aí eles retêm essa temperatura, que é muito importante. Eles têm essa característica de reter essa temperatura. Além disso, a gente tem nessa região, por exemplo, o fenômeno de aurora boreal. Se você não sabe o que é a aurora boreal, eu sugiro você dar uma conferida aí no YouTube, no Google, procurando fotos e vídeos para ver esse fenômeno que é muito bonito. E lá também a gente tem satélites, assim como estações espaciais. Então é um local perfeito para fazer essas atividades aí espaciais. Depois disso a gente vai ter a mesosfera, que é uma camada mais fria aí, chegando a menos 90 graus Celsius. Aí aqui é o contrário, né? Lá a gente tem um excesso de gases. Aqui a gente tem menos gases com capacidade de reter essa temperatura, por isso a temperatura mais fria. E outra característica que é aqui que começa a combustão de meteoros. Depois a gente tem a estratosfera, é onde fica a camada de ozônio, que quando a gente pensa lá na questão dos raios ultravioletas, é muito importante, mudanças climáticas também, é um tema aí relevante quando a gente fala desse assunto. É aqui nessa região também que a gente tem a questão do tráfego de aviões a jato e também a dispersão da luz solar. Então, se a gente pensar aqui na camada de ozônio e luz, elas se relacionam. É importante a gente pensar nesses fatores. E pensando aqui, ó, só 50 km de altitude. E por fim a gente tem a troposfera, que é a única região onde os seres vivos conseguem habitar dentro da atmosfera, onde a gente tem oxigênio disponível para a gente assimilar e respirar, então fundamental. A gente tem fenômenos climáticos aqui, como chuvas, tsunamis, tempestades, vários outros muito importantes. E é nessa região que a gente tem o acúmulo de poluentes. Então, aqueles poluentes vindo aqui das mais diversas fábricas que a gente tem, eles vão dar origem aí nessa região ao acúmulo dessas substâncias que podem causar aí o quê? Doenças de diferentes tipos, o que pode ser prejudicial para, aí a gente está falando, seres vivos, assim como para quem? Para o sistema
sistema Terra. Lembrando aí que quando a gente fala do sistema Terra, de seres vivos, eles estão aqui inseridos no sistema Terra. E é isso que eu vou falar agora, da biosfera. Quando a gente fala de biosfera, a gente está falando do quê? De vida. Portanto, aqui lembrando, né, bio, quando eu falo bio, estou falando de vida, né? Lembrando aí, por exemplo, da biologia, que é o estudo da vida. Então, você fala de biosfera, a gente está falando daquele subsistema que engloba a vida aqui, como a gente apontou. Então, para entender como é a vida começa de uma base bem simples e vai para uma complexidade maior. A gente tem, por exemplo, o início lá no átomo, depois vira uma molécula, uma organela, uma célula, um tecido, um órgão, um sistema de órgãos, um organismo, uma população, uma biocenose, um ecossistema, depois um bioma e, por fim, a biosfera. Então, a biosfera é um resultado de uma complexidade enorme de estruturas que formam organismos e depois formam um conjunto que se dá a diferentes características formando biomas. Aí, só por curiosidade para a gente lembrar, né? Aqui, quando a gente fala de organismos, a gente está falando de um indivíduo, por exemplo. Se a gente está falando de um indivíduo ou um indivíduo de uma espécie, esse é o organismo. E aí, quando a gente fala de um conjunto de indivíduos da mesma espécie, a gente está falando de população. E aí, quando a gente fala de um conjunto de populações, ou seja, são indivíduos de diferentes espécies em conjunto, a gente está falando... Peraí, deixa eu apagar aqui para não confundir, pessoal. Quando a gente está falando do conjunto de populações, a gente está falando de comunidade. E aí, conjunto de comunidades e tal... Diferentes características vão formar ecossistemas. E a gente vem para essa complexidade que eu falei aqui com vocês. Para finalizar, eu queria aqui falar com vocês de um negócio que é também um subsistema, mas nem todo mundo considera como. E eu deixei de fora porque para mim os outros 4, né, são fundamentais, que é a criosfera. A criosfera nada mais é que ela engloba tudo aquilo que está congelado. Portanto, a gente está falando aí de coisas relacionadas ao quê? A H2O, a água. Se a gente está falando de coisas relacionadas à água, a gente está falando também de hidrosfera. Se a gente está falando de hidrosfera, a gente está falando de um subsistema. Então, fica um pouco repetitivo, porque a hidrosfera como um todo, ela engloba todas as formas de água. Consequentemente, não tem muita lógica a gente ficar falando que a existência da criosfera. Porém, não é por isso que a gente vai deixar para fora esse subsistema e desconsiderar a sua existência. Então, sempre lembre que existe a criosfera e isso vai depender muito de pessoa para pessoa considerar a presença dela ou não. Para fechar, então, o que é o sistema Terra? O sistema Terra é um sistema complexo onde a gente tem como base a litosfera, a hidrosfera representa a água, a atmosfera o ar e a biosfera a vida. É quase aquele desenho lá do Capitão Planeta. Tudo isso unido vai dar origem ao que a gente chama de sistema Terra. Uma coisa que é fundamental a gente pensar é que todos esses subsistemas eles estão conectados. Então, por exemplo, quando eu falei de água subterrânea, a água subterrânea está em qual estrutura ela está localizada? Na litosfera. Quando eu falo de biosfera e penso, por exemplo, animais marinhos, onde que eles estão localizados? Na hidrosfera. Se a gente pensar
aí na questão também de animais voadores, a gente vai estar falando aqui de animais que utilizam a atmosfera. Um outro ponto importante, se a gente pensar, por exemplo, no ciclo da água ou de outro componente aí fundamental presente no nosso planeta, o que a gente vê? Que em diferentes momentos essa água está em diferentes compartimentos. A gente pode ter ela aqui presente na litosfera, como por exemplo no escoamento superficial, como por exemplo abaixo do subsolo. A gente pode ter ela no formato de vapor presente aí na atmosfera. A gente pode ter ela sendo assimilada por um ser vivo ou também evaporada, transpirada aí por outro ser vivo. Enfim, tudo isso mostra que o sistema Terra é um sistema muito complexo, com vários compartimentos, e esses compartimentos se comunicam entre si e dão a característica do que a gente entende como Terra. Então, se é para guardar alguma coisa de hoje da nossa conversa, guarde a presença desses subsistemas e entender que esses subsistemas estão conectados muito mais do que a gente acha. Bem, então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o que é o sistema Terra e com isso visto a grande complexidade que existe quando a gente fala de meio ambiente. Existem vários outros tópicos envolvidos que a gente não tem o costume de se atentar. Se você gostou, quer ver mais vídeos como esse, eu tenho sugestão de temas, comenta aqui embaixo que a gente vai providenciar para você o tema que você quiser. Então é isso, um abraço e até mais.